Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 45. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará sobre o trono de sua majestade. Todas as nações serão congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era peregrino e recolheste-me, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, te demos de comer, sequioso e te demos de beber? Quando te vimos peregrino e te recolhemos, nu te vestimos? Ou quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos visitar-te? O rei respondeu-lhes, dirá: Na verdade vos digo que todas as vezes que vos fizesse isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizesse. Em seguida dirá aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me recolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também responderão: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou peregrino, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te assistimos? E lhes responderá: Na verdade vos digo, todas as vezes que o não fizestes a um desses mais pequeninos, a mim o não fizestes. Palavra da salvação. Comentário Mateus 25, de 31 a 45. São João Crisóstomo. Esta parte do discurso é muito encantadora e devemos escutá-la continuamente, com toda atenção, derramando-a em nossa alma e com toda compunção, pois é o próprio Cristo quem o profere do modo mais terrível e claro. Neste caso, não fala como anteriormente: o reino dos céus é semelhante, mas, manifestando-se e revelando sua própria pessoa, diz: Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua majestade. Todos os anjos, pois, estarão presentes com ele, testemunhando também eles quando administraram, por ordem do Senhor, para a salvação dos homens. Ou chama estes de cabritos, mas aquele de ovelhas, para demonstrar a infrutuosidade daqueles, pois dos cabritos não se faz nenhum fruto, e a utilidade destes, porque é muito o fruto que das ovelhas se extrai, como a lã, o leite e os cordeirinhos que nascem. A Sagrada Escritura costuma designar a simplicidade e a inocência com o nome de ovelha. De modo belo, pois, designam-se aqui os eleitos com este nome. Depois os separa até de lugar, pois segue-se, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Observa que não disse recebei, mas possuí, ou melhor dizendo, herdai, como bens familiares ou bens paternos, como bens vossos que vos são devidos desde muito tempo. Por isso se diz: o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. E por quais méritos os santos recebem os bens celestiais, manifesta-o quando acrescenta: porque tive fome e deste-me de comer. Mas, se são seus irmãos, por que os chamas de pequeninos? Porque são humildes, pobres e diminuídos, e não entende por que esses tão só os monges que se retiram para os montes, mas quer que cada fiel, mesmo secular, se tiver fome ou com outra coisa semelhante, receba os cuidados da misericórdia, porque o batismo e a comunicação dos mistérios os fazem irmãos.
Continua: em seguida dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e para os seus anjos. E olha com atenção como abandonaram a misericórdia não somente em uma ou duas coisas, mas em todas. Porque não apenas não deram de comer ao faminto, mas, o que era menos penoso, nem sequer visitaram o enfermo. E observa de que maneira acrescenta coisas fáceis. Porque não disse: estava na prisão e não me tirastes, enfermo e não me curastes, mas disse: não me visitastes e não viestes até mim. Ademais, quando tem fome, não pede uma mesa esplêndida, mas o alimento necessário. Todas essas coisas, portanto, bastam para sofrer a pena. Primeiro, a facilidade em dar o que se pede, pois era pão. Segundo, a miséria do que pedia, pois era pobre. Terceiro, a compaixão da natureza, pois era homem. Quarto, o desejo de alcançar o que se prometia, pois prometia o reino. Quinto, a dignidade do que recebia, pois era Deus o que recebia por meio dos pobres. Sexto, a superabundância da honra, porque se dignou de receber das mãos dos homens. Sétimo, a justiça da dádiva, pois recebia de nós o que é seu. Mas os homens, contra todas essas coisas, são cegados pela avareza. Refutados pelas palavras do juiz, falam com mansidão, pois continua: então eles também responderão: Senhor, quando é que nós te vimos? Comentário: Mateus 25, de 31 a 45. Santo Agostinho: os ímpios e aqueles postos à sua direita vê-lo-ão em forma humana, pois no juízo aparecerá na forma que de nós recebeu. Mas depois disso, acontecerá que será visto na forma de Deus, aquela que conhecem todos os fiéis. Excetuando-se aquele reino do qual no fim dirá: possuí o reino que vos está preparado, conquanto de modo muito diferente, também a igreja presente é chamada de seu reino, no qual ainda se combate contra o inimigo, até que se chegue àquele reino totalmente pacificado, onde reinará sem inimigo. Mas dirá alguém: não quero reinar, basta que eu seja salvo. Nisso se engana. Primeiro, porque não existe salvação alguma para aqueles cuja iniquidade persevera. Ademais, se existe alguma diferença entre os que reinam e os que não reinam, convém que todos estejam no mesmo reino, para que não sejam considerados como inimigos ou de outra ordem distinta e pereçam enquanto os outros reinam. Pois todos os romanos possuem um reino romano, mesmo que nem todos nele reinem. Disso fica evidente que será um mesmo o fogo destinado ao suplício dos homens e dos demônios. E se será funesto para o trato corporal, para que por ele possam ser atormentados os corpos, de que maneira poderá conter-se nele a pena dos espíritos malignos, salvo que os demônios tenham certos corpos formados de ar denso ou úmido, como alguns opinam? Mas se alguém afirma que os demônios não têm corpos, não se deve criar uma disputa acerca desse assunto contencioso, porque não diremos, com termos que ainda que maravilhosos sejam verdadeiros, que os espíritos incorpóreos podem ser afligidos com a pena de fogo corporal se as almas dos homens, mesmo sendo inteiramente incorpóreas, podem ser encerradas agora nos membros corporais e também, então, poderão ser postas a ferros indissoluvelmente com as cadeias de seus corpos? Os demônios, por conseguinte, ficarão ligados, ainda que sejam incorpóreos, para serem torturados pelo fogo corpóreo, recebendo a pena do fogo e não dando vida a este. Aquele fogo, por seu turno, será corpóreo e atormentará os corpos e os espíritos, já no caso dos demônios, os espíritos sem corpos. Aqui,
pois trata-se do último juízo, quando Cristo virá do céu com o fim de julgar os vivos e os mortos. Chamamos de último dia este dia do juízo divino, isto é, o último tempo, pois é incerto por quantos dias se estenderá esse juízo, mas, segundo o costume das Sagradas Escrituras, o dia normalmente se põe no lugar do tempo. Por isso dizemos o último dia, o último juízo ou final, porque julga agora e julgou desde o princípio do gênero humano, separando os primeiros homens da árvore da vida. Gênesis 3:24. E não poupando os anjos que pecaram. 2 Pedro 2:4. E naquele juízo final serão julgados a um só tempo os homens e os anjos, porque pelo poder divino se fará que cada um se lhe traga à memória todas as suas obras, boas ou más, e que sejam discernidas com admirável celeridade pela vista da mente, a fim de que o conhecimento acuse ou excuse a consciência. Comentário Mateus 25, de 31 a 45, São Gregório Magno. Mas estes, aos quais o juiz dirá, tendo-os à direita, tive fome, são a parte dos escolhidos, que são julgados e reinam, os que lavam as máculas da vida com lágrimas, os que, redimindo os pecados precedentes com as boas ações praticadas em seguida, cobrem inteiramente, com um manto de esmolas, diante dos olhos do juiz, o que quer que tenham, no passado, praticado de mal. Os outros são os que não são julgados e reinam, aqueles que transcendem até mesmo os preceitos da lei pela virtude da perfeição. Esses, a quem se diz isso, são os maus fiéis, que são julgados e perecem, pois os outros, a saber, os infiéis, não são julgados e perecem. Porque então não se discutirá a causa dos que se aproximam da presença do severo juiz, já com a condenação de sua infidelidade. Mas os que retêm a profissão de sua fé, mas não têm as obras próprias de profissão, têm sua falsidade demonstrada para que pereçam. Estes, pelo menos, ouvem as palavras do juiz, porque pelo menos guardaram as palavras de sua fé. Aqueles nem sequer recebem, em sua condenação, as palavras do juiz eterno, porque nem sequer nas palavras quiseram guardar a reverência que lhe deve. Pois também o príncipe que governa uma república terrena pune de um modo o cidadão que delinque no interior e de outra distinta o inimigo que se rebela no estrangeiro. Contra aquele procede consultando seus direitos. Contra o inimigo move guerra e não investiga, o que determina a lei sobre sua pena. Comentário Mateus 25, de 31 a 45, Orígenes. Ou porque voltará com glória para que seu corpo apareça do mesmo modo como apareceu quando foi transfigurado no monte. Seu assento consiste ou nos mais perfeitos dos santos, sobre os quais está escrito: lá se estabeleceram as sedes da justiça, Salmo 121, 5, ou em certas virtudes angélicas, das quais se diz: os tronos, as dominações, Colossenses 1,16. Ou não entendamos que todos os povos serão reunidos diante dele num local, mas porque já não estarão dispersos por muitos e falsos dogmas sobre ele. A divindade de Cristo se fará patente, para que não só nenhum dos justos, mas nenhum dos pecadores o ignore. Já não aparecerá o Filho de Deus num lugar e não em outro, mas, como ele mesmo deu a entender, com a comparação do relâmpago. Enquanto, pois, os maus não conhecem a si mesmos, nem conhecem a Cristo,
Ou os justos só o veem como por espelho e enigma. 1 Coríntios 13:12. Não estão separados os bons dos maus. Mas quando, por causa da aparição do Filho de Deus, chegarem a conhecê-lo, então o Salvador separará os bons dos maus, pelo que se segue, e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porque tanto os pecadores conhecerão seus delitos, quanto os justos verão patentes os frutos que produziram as sementes de sua justiça. Chamam-se ovelhas os que se salvam por causa da mansidão que aprenderam daquele que disse: Aprendei de mim, que sou manso. Mateus 11:29. E porque estiveram prontos a serem conduzidos até a morte, imitando o Cristo, que, como ovelha, foi levado ao matadouro. Isaías 53:7. Os maus, por outro lado, são chamados de cabritos, que sobem em ásperos e duros rochedos e caem por seus precipícios. Os santos, pois que praticaram obras propícias, receberam em prêmio de suas obras direitas a direita do rei, na qual está o descanso e a glória. Mas os maus, por suas obras péssimas e perversas, caíram à esquerda, isto é, na tristeza dos tormentos. E prossegue. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, para que possam alcançar, estando perfeitamente unidos a Cristo, o que quer que lhes tenha faltado. E acrescente: Benditos de meu Pai, para que se manifeste a iminência de sua bênção, pois com preferência são benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. E, por causa de sua humildade, proclamam-se indignos dos benefícios, não esquecendo-se daquilo que fizeram. Ele mesmo lhes mostra sua compaixão para com os seus. Por isso, segue dizendo: Então os justos lhe responderão: Senhor, quando é que nós te vimos? Assim como tinha dito aos justos: Vinde, Mateus 25:34, da mesma forma diz aos injustos: Apartai-vos. Os que guardam os mandamentos de Deus estão próximos do Verbo e são chamados para que se aproximem ainda mais. Mas estão muito afastados, mesmo que pareçam estar junto dele, os que não cumprem seus mandamentos. Por causa disso, ouvem: Apartai-vos, para que os que até há pouco pareciam estar em sua presença, depois não mais o pareçam. Deve-se considerar que aos santos disse: Benditos de meu Pai. Mas não diz agora: Malditos de meu Pai, pois o dispensador da bênção é o Pai, mas o autor da maldição é para si mesmo cada um dos que fizeram coisas dignas de maldição. Os que se apartam de Jesus caem no fogo eterno, o qual é de distinta natureza do fogo que usamos. Pois nenhum fogo é eterno entre os homens, e nem sequer de muita duração. E considera que não disse que o reino está preparado, em verdade, para os anjos, mas sim que o fogo eterno o está para o diabo e para os seus anjos. Porque, no que diz respeito a ele, não criou os homens para que se perdessem, mas os que pecam unem-se ao diabo, de modo que, assim como os que se salvam são igualados aos santos anjos, da mesma maneira, sejam igualados aos anjos do diabo os que perecem. Ou talvez aquele fogo tenha uma natureza tal que, sendo invisível, queime as coisas invisíveis, de acordo com o que diz o apóstolo. As coisas que se veem são passageiras, as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Não te admires, pois, quando ouvires que há um fogo invisível e castigador, e quando vires que o calor atinge os homens por dentro, atormentando-os muito. Prossegue: Tive fome, e não me destes de comer. Escreveu-se aos fiéis: Vós sois corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27. Logo, assim como a alma que habita no corpo
mesmo que não tenha fome por conta de sua natureza espiritual, tem fome de alimento corpóreo porque está unido ao seu corpo. Assim também o Salvador, sendo ele mesmo impassível, padece tudo o que padece seu corpo, que é a igreja. E considera tu que, quando fala aos justos, conta seus benefícios, enumerando-os um a um, mas quando fala aos iníquos, abreviando a narrativa, reuniu ambas as coisas, dizendo: enfermo e na prisão, e não me visitastes. Porque é próprio do juiz misericordioso apregoar com maior abundância os bons feitos dos homens e ampliá-los. Já quanto às suas más ações, é próprio dele referi-las de passagem e encurtá-las. Considera que os justos se detêm em cada uma das palavras, e os réprobos assim não procedem, mas por elas passam ligeiramente, porque é próprio dos justos, devido à sua humildade, desmentir diligentemente, e de uma em uma suas boas obras, narradas na presença deles. E é próprio dos homens maus, para desculpar-se, dar a entender que não têm culpas, ou que são leves e poucas. Mas também a resposta de Cristo assinala isso, pelo que se segue. Na verdade vos digo, e querendo demonstrar que as ações boas dos justos são grandes, mas não as culpas dos pecadores, diz aos justos: todas as vezes que vós fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mas ao se referir aos iníquos, não acrescenta a palavra irmãos, porque verdadeiramente os perfeitos são seus irmãos. São, com efeito, mais agradáveis diante de Deus as boas obras feitas em favor dos mais santos, que aqueles em favor dos menos santos, e é mais leve a culpa de negligenciar os mesmos santos de que fazê-lo com os mais santos.